E nesse vídeo a gente vai resolver o exercício 1009 aqui do URI, tá bom? Que é o salário com bônus. Então vamos ver o que ele pede. Ele fala assim: leia um programa que leia o nome do vendedor, nesse caso aqui, nome do vendedor, seu salário fixo e o total de vendas efetuadas por ele no mês, em dinheiro. Sabendo que este vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas. Informar o total a receber no fim do mês com 2 casas decimais. Ou seja, a gente vai informar o nome do vendedor, aqui é o salário fixo, 500, que pena o cara receber só 500 reais, e aqui é o valor que ele fez em vendas, certo? Então aqui, ó, ele depois pede para você imprimir a soma do salário fixo dele com a comissão, certo? Nesse caso aqui, ó, todos recebem 15% de comissão em cima das vendas. Esse cara aqui, ó, não fez nenhuma venda, certo? Então ele não recebe nada de comissão. Ele recebe somente o salário dele. Já esse aqui fez 1.230 centavos de venda. Aí aqui deu 684 porque o salário dele é 500, né? Seria 500 reais mais 15% sobre esse valor, que deu 184 reais e 54 centavos. Basicamente isso, tá bom? E esse aqui é a mesma coisa. Então vamos lá pro Eclipse resolver isso aqui. Primeiro, para a gente ler os dados do usuário, a gente precisa criar o scanner. Então, scanner input igual new. Depois eu vou fechar o input aqui embaixo, input.close, ele já importou ali em cima para mim. Vamos lá, a gente vai colocar o nome do funcionário, que nesse caso aqui é uma string, né? Para você armazenar um string, você precisa de uma variável do tipo string. Então, string, nome, funcionário, recebe, input.next, certo? Depois a gente vai receber o salário dele, nesse caso aqui, como tem casa decimal, então é do tipo double. Double, salário fixo, igual input.next. Double. Por fim, aqui é a quantidade de vendas, né, que ele fez. Deixa eu ver, vendas efetuadas. Então, como tem casa decimal, então é do tipo double também. Double, vendas efetuadas. Next double. E aqui a gente já pode calcular o quanto, qual é a porcentagem de comissão, certo? Que no caso a comissão é sempre 15% em cima do valor de vendas. Então, como a gente está mexendo com um double, então a nossa variável vai ter que ser do tipo double também, né? Double, comissão, deixa eu ver, é isso mesmo, 15%, double, comissão vai ser igual a vendas efetuadas, certo? Multiplicado, nesse caso como é 15%, então vai ser 0,15, certo? Depois um ponto e vírgula. E aqui, como a gente está mexendo com um ponto, né? A gente vai ter que mudar a localidade do sistema. Então, locale.setDefull, locale.us. Beleza? Já tá certinho. Se você tem algum problema com porcentagem, você não sabe muito bem como funciona, pensa assim, 100% de alguma coisa é sempre aquela coisa multiplicado por 1, certo? Por exemplo, se eu tenho coisa aqui e ele é 100 reais, por exemplo, se eu quero aumentar 10% nisso aqui, eu faria assim, ó, coisa multiplicado por 1,1 ou 1,10, né? Porque isso aqui representa a porcentagem que eu quero acrescentar ali, certo? Por exemplo, se eu multiplicar somente por 1, 100 vezes 1 dá ele mesmo, daria 100. Então isso aqui é o valor normal, sabe? Certo? Não estaria fazendo nenhuma mudança. Mas se eu multiplico por 1,10, esse 10 aqui seria os 10% acrescentados ali, certo? Ou seja, se eu quisesse reduzir 10%, eu já não multiplicaria por 1,10, eu multiplicaria por 0,9, que eu estaria tirando os 10% dali, tá bom? Isso aqui é só um exemplo rápido, só para relembrar essa questão de porcentagem, tá? Mas tem muito conteúdo aqui no YouTube explicando esse tipo de coisa, você pode dar uma olhada depois. Mas enfim, vamos lá. E como isso aqui, ó, é somente 15% sobre as vendas, aí eu coloco 0,15, tá bom? Vamos ver agora o que ele vai imprimir, né? Nesse caso, a gente fornece o nome do funcionário, só que aqui ele não imprime isso, né? Ele imprime somente o valor que ele vai receber, que no caso é a soma do salário fixo com a comissão. Bem simples, né? Então, vou pular aqui para baixo, colocar sysout, Ctrl espaço, vou copiar esse textinho aqui, ó, do total, abre e fecha aspas simples, e depois ele pede uma string formatada que tem 2 casas depois do ponto decimal, né? Então, eu já vou mudar aqui, ó, em vez de print ln, vou colocar printf, porque a gente vai colocar uma string formatada, vou colocar %.2f. .2f são 2 casas depois do ponto, certo? E depois eu vou dar uma quebra de linha, então %n. Aqui, vou colocar vírgula e vou colocar assim, ó. No caso, será o valor que vai aparecer aqui é o salário fixo mais o valor de comissão, certo? Ou eu até poderia criar uma variável aqui que era assim, ó, double salário final recebe o salário fixo mais a comissão. Coloca um ponto e vírgula e nesse caso seria o salário final aqui. Eu posso criar desse jeito, não tem problema. Isso depende de cada um, basicamente, certo? Ó, nesse caso ele tá mostrando isso aqui não é um erro, ele só tá falando que a gente criou essa string aqui, né, para armazenar
armazenar o nome do funcionário, só que a gente não utiliza, mas não tem problema, porque aqui de fato, ó, ele pede o nome do funcionário, só que ele não imprime isso depois, então não tem problema, pode deixar assim mesmo, tá bom? Então vamos fazer um teste, no caso é o João 500, depois 1230 e 30. Vou apertar F11 aqui, ou você pode clicar aqui em cima também para executar o seu programa. Vamos lá, João, ele tem um salário de R$500 e vendeu 1230 e 30, 1230 e 30. Então total 684,55, 684,54. Isso aqui é um errinho, tá, pessoal? Não se preocupe. Acontece às vezes do Uri fazer esse tipo de coisa, ele acaba arredondando aqui para baixo, né? Ele já fala aqui que é de double, né? É um double, né? Dupla precisão. Então vamos lá, eu vou, aparentemente já está correto, né? Com o teste que a gente fez aqui. Vou fazer só um teste com esse Pedro, que ele não fez nenhuma venda, né? Apertar de novo F11, Pedro em maiúsculo, salário 700 e ele não fez nenhuma venda, então 0.0. Total 700, exatamente como está ali. Agora vamos copiar aqui a nossa solução, vou vir aqui em enviar, vou apagar tudo isso aqui e colar o meu, enviar. Agora vamos ver, ó, código recebido, já está na fila para ser julgado, submissões, está na fila, vamos aguardar alguns segundos e foi aceito, certo? Então, a nossa solução está correta e é isso. Continue assistindo porque tem muito mais coisa para resolver. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.